Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de uma ação que é queridinha dos brasileiros, a Itaúsa 4. Vamos ver se agora é a hora da gente comprar essa ação ou se devemos esperar um pouco mais. Será que vale a pena investir agora em Itaúsa ou vamos esperar que ela vai cair um pouco mais? Então deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então aqui na tela do meu computador estou aqui já no site Status Invest para a gente dar uma olhada em alguns fundamentos aqui da Itaúsa 4. E logo de cara a gente vê que o preço está batendo 8,92. Então está batendo 8,92, está um bom preço de entrada. E se a gente comparar aqui, nas últimas semanas chegou a 7,52 e nas últimas 52 semanas também bateu 13,85. Como a gente pode ver aqui, ela vem pagando dividendos, o dividend yield bateu 6,16% ao ano, apesar do coronavírus. Ela passou aí 2-3 meses sem pagar dividendos, mas vem mantendo o seu dividendo, e isso ajuda bastante ao investidor a investir numa holding que controla várias outras empresas. Então a possibilidade de ter uma queda brusca é menor do que uma empresa só. Sendo uma holding, ela consegue controlar facilmente, e a queda, quando acontece, não é tão brusca. Então isso ajuda bastante você investir numa holding como a Itaúsa. A gente percebeu aqui também que houve uma desvalorização, mas nada que deixa o investidor preocupado. Se a gente descer aqui um pouquinho para baixo e ver a cotação da Itaúsa, nos últimos 5 dias ela mantém aqui uma certa regularidade, em média de 8, chegando a 9, chegando a quase 9, mas mantém nos últimos 5 dias a média de 8. Então isso é uma boa coisa para quem está pensando em entrar na Itaúsa. Se a gente comparar, colocar aqui no gráfico de um ano, você percebe que a Itaúsa, mesmo no pico do coronavírus, você vê que a Itaúsa estava a 12,79, ela chegou a mais ou menos 7,52. Então, só para a gente perceber mais ou menos quanto que foi a queda aqui, foi uma queda apenas de 41%, enquanto outras empresas a queda foi absurdamente grande. Então, e aí depois disso a Itaúsa tem tentado recuperar, deu uma subida aqui lá no mês 7 e depois caiu novamente. Se a gente colocar o gráfico em 5 anos, você vai perceber que a Itaúsa mantém um crescimento constante, com algumas quedas normal e uma queda maior aqui no coronavírus, como aconteceu com todas as outras empresas. Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vê alguns dados importantes aqui, que é a questão da liquidez média da Itaúsa, que é um alto índice de liquidez. E então, se você tem ações da Itaúsa, não se preocupe. Se você precisa desfazer, você vai encontrar pessoas que vão comprar rapidamente a sua ação. Então, se a gente olhar aqui alguns indicadores de valuation, aqui principalmente o PL dela está um pouco alto. Então, isso aqui é a ideia, quanto que o investidor, quanto tempo o investidor levaria para receber todo o investimento feito na Itaúsa. Então, seria mais ou menos 10 anos. Mas isso não é nada que assusta o investidor, isso é só apenas um indicador. Como a gente já aprendeu aqui no canal, que a gente não deve apenas analisar apenas um indicador, mas os indicadores precisam dialogar entre si. Então esse é um indicador importante, mas não o mais importante. Não existe um indicador que esse é o mais importante. A gente precisa realmente analisar vários indicadores para tomar a nossa decisão de comprar ou não uma ação ou um fundo imobiliário. Outra coisa que a gente percebe aqui, que é o
o preço por valor patrimonial dela está um pouquinho acima, 1,42, mas nada que assusta também o investidor, porque ela é uma holding, então é natural que o PVPA, o P sobre VPA esteja um pouquinho acima. Aqui a gente pode ver também o EV/EBITDA que está bom, e outros indicadores que a gente pode dar uma olhada aqui com calma e tentar entender cada indicadores, como a gente já percebeu em alguns vídeos no canal aqui, analisando esses indicadores. A gente percebe aqui nos indicadores de endividamento que ela tem uma dívida líquida bem baixa, então quase que negativa. E isso é muito bom saber que uma empresa como a Itaúsa tem uma dívida líquida bem baixa. E isso ajuda o investidor a perceber que a empresa está trabalhando muito bem. Então a gente pode dar uma olhada aqui nos indicadores de rentabilidade, que é o ROI e o ROIC, que estão ótimos aqui acima de 10, então está com um ROI muito bom, que para uma empresa como a Itaúsa, um ROI nessa magnitude está ótimo para que o investidor possa ficar tranquilo na hora de tomar a sua decisão. Então um ROI acima de 10% está na média aí, então entre 10% e 15% estaria na média, então assim como o ROIC. Então a Itaúsa está aí 13 de ROI e 12 de ROIC. Então é ótimos indicadores aí da Itaúsa. A gente pode ver alguns outros dados aqui que eu acho bastante importante, é a questão do dividendo. Para a gente que está investindo ao longo prazo, o dividendo é uma coisa importante, você precisa se preocupar com isso, ver se a empresa paga uma boa média de dividendo. Como a gente viu ali acima, a Itaúsa mantém ali nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,16%. Isso tende a aumentar normalmente quando o período do coronavírus passar. E a gente percebe aqui, se a gente agrupar aqui a questão dos dividendos, a gente percebe que em 2019 ela pagou em torno de 1,19 reais por cada ação. E agora aqui em 2020, que a gente já está um pouquinho, já quase terminando o ano, está em torno de 54 centavos por ação. Então, quer dizer, com essa crise do coronavírus, a gente teve uma queda no nosso dividendo. Se a gente comparar aqui os dividendos nos últimos 5 anos, você vai perceber que ela houve, apesar de em 2017 ter tido uma queda, ela houve uma evolução aqui nos últimos 2 anos, de 2018, aí subiu em 2019 e agora o problema do coronavírus, a gente teve aí uma queda nos nossos dividendos. Se a gente colocar no máximo aqui, você percebe que apesar de algumas quedas pontuais, ela mantém um dividendo frequente e o gráfico tende a subir naturalmente. Isso é bastante animador para quem está pretendendo investir na Itaúsa. Outros dados importantes aqui, a gente já falou sobre a questão chamou atenção para a questão da dívida bruta, da dívida líquida dela e outros fatores aqui que ajuda você a perceber que o patrimônio líquido da Itaúsa, os seus ativos, os ativos circulantes e aqui outros dados importantes. Então, o mais importante que eu gosto de olhar bastante aqui é para ver realmente se uma empresa está tendo lucro. E essa parte aqui no Status Investing eu acho muito boa, porque ele mostra claramente aqui como que está a situação da empresa, se é uma empresa saudável ou se é uma empresa que está passando por dificuldades. Se a gente analisar o gráfico aqui desde 2015, você percebe aqui que a parte mais verde água aqui é a receita líquida. E aqui a parte escura, preta aqui, é o custo que teve. Então a gente percebe que ela teve um custo bem abaixo da sua receita. Por isso, então, que aí a questão do lucro líquido da empresa mantém uma certa linearidade. Você percebe aqui que chegou em 2007, estava mais ou menos linear, mas depois disso ela continuou subindo
tá uma subida boa aqui. Tem esses dados aqui. Se a gente colocar em 10 anos, você percebe que a Itaúsa, olha só como ela subiu com os seus investimentos, seu lucro líquido subiu. Então é uma empresa que só tende a ter um crescimento, mesmo que não tenha um crescimento exponencial, mas tem um crescimento contínuo, como a gente pode perceber aqui no gráfico. E isso é muito bom para a empresa que entrega bons dividendos e também entrega bons lucros para o seu investidor. Não sendo analista, a gente tende a recorrer em sites da internet que possam fornecer dados consistentes, como o site Status Invest. Sempre é garantido os dados que tem aqui no Status Invest. Então, se você gosta mesmo de olhar, fazer uma breve análise, mesmo não sendo analista, sugiro muito o site Status Invest. Se você não sabe como mexer, como funciona o Status Invest, eu já vou deixar um link aí na descrição que eu mostro como é que eu analiso uma ação aqui no Status Invest. Aqui nesse outro site do financesnews.com.br traz uns dados importantes aqui para a gente, como a questão do crescimento do ROI. Um crescimento que manteve uma certa linearidade, como a gente pode perceber aqui. Está entregando um ROI de 23,7%. Então, um ROI desse está ótimo. Como a gente já tinha dito antes, um ROI entre 10 e 15 é um ótimo ROI, entregando um bom ROI para a gente. E isso facilita, percebe que a empresa tem um grande crescimento nesse sentido. E isso faz com que gere uma criação de valor, porque os custos são baixos, e aí isso gera uma criação de valor e gera um lucro para a empresa e consequentemente gera um lucro para os seus cotistas. Bom, aqui a gente pode ver o tamanho que é a Itaúsa, essa holding que controlam várias outras empresas, principalmente o Banco Itaú. E aqui a gente pode perceber que houve uma fusão entre o Banco Itaú e o Unibanco em 2008, e assim nasceu a Itaúsa, ou seja, uma holding que ela consegue controlar várias outras empresas e não ter tanto custos, e assim ela consegue gerar vários lucros para o seu cotista. A gente pode perceber aqui que ela consegue investir em crédito, em serviços e seguros, e isso faz com que ela tenha uma gama de diversidade, e isso facilita também, como a gente já aprendeu aqui no canal, que diversificar é a questão. A gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Então a Itaúsa usa realmente este ditado popular, investindo em várias outras coisas e dando lucro para os seus cotistas. Aqui a gente pode ver a questão do ROI, o ROI, que é um crescimento que a gente já mostrou lá em cima. E outra coisa que chama a atenção aqui é a questão do investimento que ela tem em tecnologia. E isso é muito bom. Se a gente perceber aqui que a Itaúsa tem investido constantemente em tecnologia. Aqui, por exemplo, o investimento em tecnologia da Itaúsa tem crescido em 11% em média. Então isso é muito bastante. Quer dizer, a empresa não fica para trás, ela está sempre atualizando. E aqui a gente pode ver uma comparação melhor dos resultados. A gente vê aqui a parte digital e a parte tradicional. A gente percebe que a receita é 100%, custo de crédito 15% e aqui 23%, outros custos 33% aqui 59%. Então a gente percebe que os custos digitais aqui são bem abaixo do que os custos tradicionais. E aqui a gente pode perceber alguns dados de participações de operações realizadas nos canais digitais. A gente percebe aqui que no primeiro trimestre de 2018, comparando com o primeiro trimestre de 2020, houve um crescimento de crédito, houve um crescimento de investimento, houve crescimento de pagamentos e transferência também. Então, só houve um crescimento da empresa
realizando suas transações, né, através de canais digitais. Então, se a gente for comparar dados aqui com outros bancos, a gente percebe aqui o que a Itaúsa está entregando para a gente de ROI e Dividend Yield. Se a gente perceber aqui que comparando com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com o Santander, a gente vê aqui que a Itaúsa está entregando um ROI de 18% acima dos seus concorrentes aqui. E além disso, está entregando um Dividend Yield nos últimos 2 meses que não tem nem comparação com os outros bancos. Os outros estão em média aí de 4, 5 e 2, e a Itaúsa está entregando quase 9. Então é isso que a empresa oferece para a gente, oferece um bom Dividend Yield, entrega um bom ROI. Então, quer dizer, vale a pena você investir nessa empresa. Se você ainda está inseguro, aproveita que houve essa queda aí e faça seu aporte, porque vale a pena investir se você está pensando no longo prazo. Porque é uma empresa que a gente pode comparar no gráfico aqui de 5 anos, que sempre houve um crescimento e pagou bons dividendos. Então era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para que vocês possam receber notificações de novos vídeos. Então deixa aquele like para que o canal possa crescer com mais segurança e para que a gente possa ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Fique com Deus, aquele abraço e até a próxima.